Gabriel já havia dito para Zacarias, o esposo de Maria, o esposo de Isabel, sua prima, que ele é aquele que assiste diante de Deus. Quando 6 meses antes desse dia, ele foi visitar Zacarias para entregar a mensagem de que Isabel iria gerar e dar à luz a um filho profetizado, João Batista, aquele que iria cumprir aquilo que o profeta Isaías já havia dito sobre a voz que preparava o caminho do Senhor. João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, recebeu então, antes da sua mãe conceber, a visita de Gabriel anunciando essa conceição, dizendo para Zacarias que ele ia ter um filho, que o Senhor ia colocar esse filho, na verdade já o estava gerando no ventre de Isabel. E naquele momento, por Isabel já ser avançada em idade, Zacarias acabou manifestando uma certa incredulidade na palavra que o anjo Gabriel estava entregando para ele, o que acendeu um pouco a ira de Gabriel. E ele, com a autoridade que lhe é devida, vai advertir e também disciplinar Zacarias, pai de João Batista, no ato da entrega dessa profecia. Ele deixa claro que Isabel ia conceber, ia dar luz a esse filho. E naquele momento Zacarias, assustado, apavorado com o anjo, o texto diz que ele tremia diante da presença do anjo, acabou não filtrando muito bem os pensamentos e acabou manifestando essa incredulidade. Quando ele então pergunta como se dará isso, não procurando um meio, mas querendo através dessa fala manifestar a falta de um meio, o anjo vai dizer para ele desse jeito: eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. Se a gente pudesse traduzir a linguagem de Gabriel no populacho, o que Gabriel está falando é: rapaz, você sabe com quem você está falando? Eu não trabalho para patrão aqui da terra, não. Eu sou mensageiro, eu sou o arauto do Deus vivo. O que ele está dizendo é: eu estou diante da santidade de Deus. O que isso significa? Eu estou diante daquele que não mente. Eu estou diante daquele que tudo pode, coisa nenhuma lhe é difícil. Eu estou diante daquele que não toma conselho com ninguém. Eu estou diante daquele que ajunta todas as águas como uma só gota na palma de sua mão. Eu estou diante daquele que não olha o céu de baixo para cima, porque está acima de todas as coisas, e quando quer olhar, ele olha de cima para baixo, porque ele é exaltado sobre tudo e sobre todos. Eu estou diante do Todo-Poderoso. Rapaz, ele vai manifestar a indignação dele diante de Zacarias, e ele vai dizer: por causa destas palavras que manifestaram incredulidade, ou seja, por causa dessa dúvida, o que Gabriel está dizendo? Você será punido, disciplinado, não é porque você está duvidando de mim, é porque você está duvidando de quem me enviou. Quem duvida de mim, não duvida de mim, duvida daquele que me envia. Quando você não acredita num mensageiro enviado por Deus, a ofensa não é dada ao mensageiro, ela é dada ao próprio Deus. É por isso que o próprio Jesus, ele vai dizer: olha, aqueles que recebem os meus, a mim me recebem. E aqueles que não recebem os meus, rejeitam a mim. Então Gabriel, baseado nisso, vai dizer para ele: você vai ficar mudo. E posso te falar, a disciplina de Gabriel para Zacarias foi uma bênção. Eu disse que a disciplina de Gabriel para Zacarias foi uma? Por que foi uma bênção? Porque quando você não tem fé o suficiente para ver o que Deus vai fazer no processo, a melhor coisa que Deus pode fazer por você é te calar. Para que você não fique manifestando incredulidade e venha tardiar, protelar ou atrapalhar aquilo que Deus está fazendo, e você mesmo acabar por perder a bênção. Agora, por que nós estamos começando falando sobre isso? Porque estas mesmas palavras foram as palavras que Maria falou diante de Gabriel. Quando ele disse que ela iria conceber e iria dar à luz a um filho, quando ele disse isso, ela vai manifestar exatamente as mesmas palavras, gente, exatamente as mesmas palavras. E fica provado nessa manifestação quando ela diz assim: mas como se dará isso? Exatamente a mesma palavra, só que para ela, ou para com ela,
o comportamento de Gabriel é completamente diferente. E isso prova que Deus não avalia só o que a gente fala, mas a motivação com que a gente fala o que fala. Me parece que a palavra é exatamente igual, mas a motivação de Zacarias foi incredulidade. E a motivação de Maria não foi incredulidade. O que Maria está querendo dizer é o seguinte: me diga como, porque eu estou pronta para fazer o que tem que ser feito. Então o que ela está dizendo para ele é só o seguinte: pelo meio lógico eu já sei que não é possível, me dê um meio. Ela está disposta. Maria é alguém que apresenta um nível de disposição em obediência, em serviço, fora do comum. Deus então vai lhe entregar esta bênção. Ela será chamada de bendita, Ela vai receber uma bênção que vai colocar o nome dela eternamente na história. Não tem como você falar do nascimento de Jesus Cristo sem mencionar Maria dentro dessa narrativa. Aquilo que Deus deu para Maria gerar fez com que se estendesse por gerações e gerações e gerações. Veja, tantos anos se passaram e hoje aqui eu estou mencionando o nome dela no lugar de mãe, mas ainda assim mencionando o nome dela. Ele diz: olha, salve. Quando Gabriel aparece para Maria, ele diz: salve. Ela nunca viu um anjo dizer salve, ainda mais para ela. Salve, agraciada. Olha, você alcançou favor diante de Deus. Maria, tu conceberás, tu darás à luz a um filho. Gente do céu, imagine, Deus agora vai fazer cumprir algo inédito na vida de Maria. Inédito. Algo que não tem referência ou cópia daquilo que já tenha sido feito. Aí a gente acaba dedicando um tempo muito grande para poder falar as qualidades e virtudes de Maria. Por que ela foi escolhida para receber tamanha bênção, gerar alguém que salvaria o mundo? Mas preste atenção nisso aqui. Na verdade, haviam outras mulheres, não tenha dúvida disso, com virtudes semelhantes à de Maria, quem sabe até superiores. Para pensar um pouquinho comigo. Você acredita que Maria era a única moça casta e pura em Israel? Haviam outras virgens lá também, gente? Sim ou não? Sim ou não? Certamente mulheres obediências, filhas abnegadas, noivas dedicadas, mulheres castas, tementes a Deus. Então eu não posso aqui ficar usando todo o tempo para falar das qualidades que fizeram Maria ser escolhida para uma eleição soberana. Até porque isso iria desmerecer a justificativa que o próprio Gabriel dá a despeito de todas as virtudes. Porque ele diz: salve, agraciada, achaste favor diante de Deus. Então não foi por mérito, foi por graça. Complete aí para mim, por favor. Não foi por mérito, foi por... E o que é graça? Favor imerecível. Então significa que não é por causa das virtudes que ela tinha. E a primeira coisa que eu e você precisamos compreender é que o que rege a nossa vida de verdade não são as nossas qualidades. Nossas qualidades nos ajudam a administrar aquilo que Deus nos deu. Nossas qualidades nos ajudam a manter aquilo que Deus nos entregou. Mas as nossas qualidades, por melhores que elas sejam, elas não são o suficiente para fazer Deus selecionar quem Ele escolhe e quem Ele não escolhe, quem Ele despeja uma bênção sobre medida e quem Ele não despeja. E o que determina então, Camila, o que eu faço para que eu esteja diante do Deus das eleições soberanas? Duas coisas você precisa aprender. A primeira você já aprendeu: não são suas qualidades, então não se envaideça. Não são suas qualidades, então não se ache. E ao mesmo tempo, quando você descobre isso, você descobre a cura para uma outra coisa. O que? Também não são os seus defeitos que determinam seu afastamento permanente. Então veja, se há uma balança diante de Deus, num prato estariam as qualidades, no outro estariam os defeitos. E entenda, nenhuma das duas coisas pesadas diante de Deus, ainda que os pratos se equiparassem, seria o suficiente para determinar a escolha de Deus sobre a sua vida. Assim
acima da balança a graça de Deus. Porém, eu preciso de um norte. Eu não posso andar por aí como se eu fosse uma escolha aleatória, como se pelo fato de Deus ser soberano e Ele escolher quem Ele quer, começar a acreditar que Deus não trabalha por critérios, porque é isso que está fazendo um monte de gente se desviar do chamado, é isso que está fazendo um monte de gente abortar projetos de Deus, é isso que está fazendo um monte de gente se desviar da vontade de Deus. A ideia de que se Deus é soberano, eu posso pertencer a uma escolha aleatória, que uma vez que eu não posso explicar, eu não preciso também me comportar e nem estabelecer nenhum bom critério para que Deus me veja. E o que é que norteia isso? O que é que faz com que eu não me perca? O conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não reage a mim e também não reage às virtudes de Maria. Deus corresponde à sua palavra. Completa aí para mim, por favor. Deus corresponde à sua? Deus corresponde à sua? Presta muita atenção, não são minhas qualidades e não são os meus defeitos. O que Deus corresponde em mim é a sua palavra. O que faz Ele aplainar o caminho diante de mim é a sua palavra. O que determina onde eu vou chegar é a sua palavra. O que determina o que eu não posso tocar é a sua palavra. O que determina onde eu posso entrar ou não entrar é a sua palavra. Quando eu estou debaixo da sua palavra, coisa nenhuma do Deus impossível é impossível para mim. João capítulo de número 15, meu pai é o agricultor, eu sou a videira e vocês são as varas. Toda vara que estando em mim dá fruto, essa eu podo para que dê mais fruto. Porém toda vara que estando em mim não dando fruto, eu corto e lanço no fogo. Estai pois em mim e eu em vós. Ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. O que ele está dizendo? Eu não correspondo à cor dos seus olhos, o tipo do seu cabelo, a cor da sua pele. Eu não correspondo à sua hereditariedade. Eu não tenho obrigação geracional. Ele está dizendo o que eu correspondo é a minha palavra. Invoca a minha palavra, manifesta a minha palavra, vive a minha palavra e você será acrescentado, 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 acrescentado. Camila, e aonde a gente vê isso na vida de Maria? A gente gasta a parte do tempo do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, de Jesus segundo escreveu Lucas, tentando buscar em Maria virtudes como a sua humildade, como a sua pureza, que sem dúvida, gente, são inegáveis, mas a gente tem que ir para o fundamento. Não é nenhuma dessas coisas que fizeram ela ser a mulher escolhida para gerar o Salvador do mundo. Pare para pensar, não é por causa dela. Olha o que o texto diz. O texto diz que ele foi a ela porque ela era desposada com um varão chamado José da casa de Davi. Eu tenho só 3 pontos para aplicar aqui, porque eu quero que você comece a desenvolver isso assim que o culto acabar. Na verdade, antes do culto acabar. A primeira você já está desenvolvendo. O que, Camila? Se conecte a pessoas que estão debaixo de uma palavra. Se conecte a pessoas que estão debaixo de uma promessa. Se conecte a pessoas que combinam com o propósito que Deus tem para revelar sobre a terra. Oh meu Deus, se você entende que está debaixo de uma palavra, olha para quem está do teu lado e diga assim para essa pessoa, se deu bem hoje, hein? Pergunte para ela, por quê? Diga para ela, porque sentou do meu lado. E daí que eu estou debaixo de uma palavra? Minha casa está debaixo de uma palavra, minha igreja está debaixo de uma palavra, minha vida está debaixo de uma palavra. Ele não visita, eu sei, talvez isso te incomode um pouco, mas ele não visita Maria por causa de Maria, gente. A verdade tem que ser dita e ela está clara no texto. Ele visita Maria por causa que por Maria ser noiva de... A promessa era para cumprir a palavra. E para cumprir a palavra, o Messias tem que vir da casa de Davi. Quem é da casa de Davi? Maria ou José? José. Quem é Maria? Alguém aqui sabe qual é o nome do avô de Maria? Alguém aqui sabe qual é o nome do pai de Maria? A gente não conhece a hereditariedade de Maria como conhece a hereditariedade de José. E é o tipo do sangue da família de José que é diferente, Camila? É o fator RH? Não. É o fato desse DNA estar debaixo de uma palavra. Uma palavra. Quando Maria se conecta a José, que é da casa de Davi, Gabriel visita ela.
Tem visitas que você só não recebeu do céu ainda porque está associando-se às pessoas erradas. Se conecte às pessoas certas. Deus tem pessoas certas, pessoas que desabrocham o jardim que há em você, as flores que Deus te deu para cultivar, as sementes frutíferas que ainda não germinaram. Tem pessoas que ao seu lado serão a água que sua terra precisa. Tem pessoas que ao seu lado serão o bálsamo que você precisa. Tem pessoas que ao seu lado serão a sombra que você precisa. Deus está dizendo: ei, não é sobre ser oportunista, é sobre compreender e se submeter a quem está debaixo de uma palavra. Maria se conecta com José e por causa disso o céu se abre. Ei, a graça de Deus alcança ela naquela comunidade que, se fosse nos dias de hoje no Rio de Janeiro, alguém chamaria de favela. A graça de Deus não olha a condição social. A graça de Deus não vê se a rua é asfaltada ou é de barro. A graça de Deus não se conecta a circunstâncias, ela se conecta à palavra. Você pode morar de aluguel, pode estar com problema na conta, pode estar vivendo em crise, pode ter somente o que comer, esperando o Senhor trazer o pão de cada dia. Se você estiver debaixo de uma palavra, a janela do céu é aberta sobre a tua casa, a janela do céu é aberta sobre a sua vida, e Deus não vai te deixar, não vai te limitar, acreditando que você não pode viver algo extraordinário por causa das circunstâncias. Abra bem os seus ouvidos, porque Deus está me mandando liberar uma palavra profética aqui nesta noite. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir a sua palavra. Eu vou falar de novo. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir a sua palavra. Deus escolheu a geração de Abraão, Isaque e Jacó. Deus que fala, Deus que cumpre, Deus que mantém. Ele disse: Abraão, eu vou fazer de ti pai de uma grande nação. E Sara era estéril. Ela tentou colocar e colocou Agar na cama de Abraão para gerar o filho da promessa, mas Agar não está debaixo da palavra. Quem está debaixo da palavra é Sara. O filho da promessa vai vir de Sara. A palavra vai se cumprir em Sara. Mas Sara era avançada em dias e pensou que não podia gerar. E Deus não está nem aí para isso, porque Deus não depende de circunstâncias favoráveis para cumprir a sua palavra. Gênesis 21, o texto diz: e o Senhor visitou a Sara e cumpriu como lhe havia dito. E Sara concebeu e deu à luz a Isaque. Eu estou sentindo tanta autoridade de Deus aqui. Deus está dizendo: nada vai impedir a minha visita na tua casa. Não importa, você pode mudar de endereço, você pode sair da mansão e ir para o morro, ou pode sair do morro e ir para a mansão. Para Deus não faz diferença. Enquanto você estiver debaixo de uma palavra, a tua casa é um holofote diante de Deus, e Deus vai alcançar, Ele vai atravessar qualquer realidade circunstancial e vai fazer cumprir a palavra que Ele liberou. Agora veja que incoerência, humanamente falando. Por que Deus fala de multidão para um cara que é casado com uma mulher que não pode dar a ele filhos? Aí olha que loucura. O filho que vai nascer dessa mulher, e eu estou falando agora de Sara, é o filho em quem Deus vai fazer cumprir a maior descendência que a terra já viu. E ele podia se apaixonar ou ser entregue para qualquer mulher dentro do seu povo, mas aquela que Deus mandou Eliezer buscar no meio da sua parentela, cujo nome era Rebeca, era justamente uma mulher que era, olha, Deus é conhecido por ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Sara. Era estéril. Deus visita, ela gera Isaque. Isaque se apaixona por uma moça cujo nome era Rebeca. Ele casa com ela e começa a ativar a vida de oração, porque Rebeca era... O Senhor visita Rebeca e Rebeca gera.
Rebeca vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú vai ter tanto filho, tanto filho, tanto filho, tanta esposa, tanta esposa, tanta esposa, que ele sozinho já vai ser um povo. Sério? Agora, o Jacó, que é o eleito, para multiplicar essa descendência, vai se apaixonar por uma mulher cujo nome era Raquel. E o texto é claro: Lia deu um monte de filho para ele, porém Raquel era... Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse: não é coincidência, é circunstância. Olha para cá, Deus procura, parece que Deus procura circunstâncias desfavoráveis de gente que tem palavra. Não é possível. Tá tudo bem ou tem algumas circunstâncias desfavoráveis na sua vida? Se tem, levanta a mão e sacode assim, ó. Diz: ih! Fala: eu aqui. Não é coincidência. Não é coincidência. É Deus dizendo: ei, são através dessas circunstâncias, e é elas que eu quero atravessar, enquanto você for fiel à minha palavra. Para Deus, o vencedor não é o que vence sempre, mas é o que não desiste nunca. Por isso, as circunstâncias desfavoráveis, elas provam o caráter de quem merece, ou melhor, de quem foi escolhido por Deus para gerar o que Ele quer que gere. Por exemplo, quando ele escreve a carta à igreja de Filadélfia, ela é a única que ele não desabona a sua conduta em absolutamente nada. Pelo contrário, ele faz uma ressalva que nos inspira, e ele já começa dizendo assim: tendo pouca força, tendo pouca... A circunstância de Filadélfia nunca era favorável. Cada vez que trocava um governo, cada vez que a política ou a hierarquia daquele lugar mudava, aquela igreja era derrubada e reconstruída. Aquela igreja era limitada por uma série de circunstâncias governamentais, hierárquicas, políticas e etc. Então a primeira palavra que o Senhor fala para ela é: tendo pouca força. Tendo pouca força. Então não foi a força de Filadélfia que fez ela ser exemplar. Não foi a força de Filadélfia que fez ela se destacar entre igrejas muito maiores e com muito mais recursos do que ela. Está contido na própria carta o segredo. A circunstância era desfavorável, mas veja: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Oh, meu Deus! Meu Deus, você não vai conseguir guardar todos os amigos. Você não vai conseguir guardar na mente todos os livros que você já leu. Você não vai conseguir guardar a sua casa o tempo todo. Você não vai conseguir guardar tudo que você tem o tempo todo. Mas o Senhor está dizendo: coloque em prioridade a minha palavra. Sabe por quê? Você não vai conseguir guardar tudo, mas a minha palavra guarda tudo para você. A minha palavra guarda os teus filhos. A minha palavra guarda a tua casa. A minha palavra guarda o teu casamento. A minha palavra guarda a tua família. A minha palavra é que guarda os teus bens. A minha palavra é que guarda o teu ministério. Então priorize a minha palavra. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre a terra. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Você não tem que ser forte, você tem que ser resistente. Você tem que abraçar a palavra e segurar ela mesmo diante de circunstâncias adversas. Pega na mão de quem está do teu lado, porque tem uma unção poderosa para desatar julgos aqui nesta noite. Segura com autoridade, vai. Não segura meio requenguela, não. Segura com vontade. Faz essa pessoa perceber que ela não veio fazer uma social. Faz ela perceber que ela assentou-se ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Aperta a mão dela com autoridade e diga para ela: resista, resista, resista. Sacode ela, sacode ele e diga: não abandone o que você gera. Não abandone o que você gera. Vai ter aperto, vai ter circunstância desfavorável, mas não é por causa de você, não é por causa de José, é porque eu velo para cumprir a minha palavra. Então guarda a minha palavra, guarda a minha palavra, guarda a minha palavra.
She glides across the ice, a sparkle in her eyes, the frozen lake beneath her as the cold wind flies. With every step she takes, the world starts to play. She's got the rhythm and it's pulling you away. She's skating through the night like a fire in the snow. The beat in her heart makes the cold winds blow. The night comes alive as she dances so free. With every move, she sets her spirit free. She feels the rhythm calling her name, no holding back. She's ready to claim her crown. The spotlight's on her, the ice is her stage. A moment of power she'll never disengage. She's the queen on ice in her prime. The world's her canvas, she paints in time. Oh, she's the skating queen with a heart full of dreams. On the ice she lets her soul be seen. With every glide she owns the night, skating through the snow, oh what a sight. She's the skating queen, living for the thrill. Her heart beats fast but she stays still. In the moment she's everything. Oh, she's the skating queen. She slides through the crowd like the world's her stage. Every spin and twist, she's turning the page. The lights shine bright, her spirit's alive. She's here to dance, to feel and to thrive. Every turn is a spark, every move's a flame. She's the rhythm on ice, no one can tame. Her feet touch the ground, but her soul takes flight. In the dance of the snow, she owns the night. She's chasing the beat, no fear, no restraint. A star in the making, a queen without complaint. Every glance and smile she shares, she's magic, she's free, no worries, no cares. And every spin her energy ignites, dancing through shadows, shining so bright. Oh, she's the skating queen with a heart full of dreams. On the ice she lets her soul be seen. With every glide she owns the night, skating through the snow, oh what a sight. She's the skating queen, living for the thrill. Her heart beats fast but she stays still. In the moment she's everything. Oh, she's the skating queen. She's spinning, she's flying like stars in the sky. Every leap, every jump, she's soaring so high. In the rhythm of life, she's found her place. Every beat in her heart lifts the space. She's soaring, she's flying with no limits to hold. Her spirit's unbreakable, her story unfolds. Oh, she's the skating queen with a heart full of dreams. On the ice she lets her soul be seen. With every glide she owns the night, skating through the snow, oh what a sight. She's the skating queen, living for the thrill. Her heart beats fast but she stays still. In the moment she's everything. Oh, she's the skating queen. Oh, she's the skating queen. Forever she'll be the queen of the ice, a wild